Welcome back. We are joined today by Zhang Shuiqin, who Bem-vindo de volta. Hoje estamos com Zhang Hueqin, muito conhecido por fazer previsões bastante precisas. Entre elas, a reeleição de Trump, a escolha de Vance como vice-presidente e, muito relevante para o momento, a previsão de que os Estados Unidos entrariam em guerra com o Irã. Agora, essa guerra com o Irã me chamou muita atenção, porque em vários aspectos não parece fazer muito sentido que os Estados Unidos tomassem essa decisão. Parece uma confusão enorme. É muito difícil derrotar os iranianos militarmente, e não há uma forma clara de declarar vitória e simplesmente voltar para casa. Então, eu pensei que um bom ponto de partida seria te perguntar: por quê? Como você percebeu, ou por que você previu corretamente que os Estados Unidos atacariam o Irã? that the United States would attack Iran. Certo. Então, eu acredito que a melhor evidência de que os Estados Unidos acabariam atacando o Irã é que, em janeiro de 2020, o Trump ordenou o assassinato de Qasem Soleimani, que era o enviado iraniano para o Oriente Médio. Ele era basicamente o embaixador do Irã junto aos seus aliados, o Hezbollah, as milícias xiitas no Iraque, os Houthis. Matar um embaixador é, na prática, uma declaração de guerra. Por isso, eu senti que, se o Trump tivesse sido reeleito em 2020, ele certamente teria ido à guerra contra o Irã. E eu não sabia exatamente por que ele queria essa guerra. Eu tinha várias hipóteses, mas estava bastante certo de que, se ele tivesse vencido a eleição, teria declarado guerra ao Irã. E como você vê essa guerra se desenrolando agora? Porque se a gente for avaliar, uma das coisas que tornam tudo mais complicado é que há muitos atores envolvidos, cada um com seus próprios interesses. Claro, no centro disso, dá para dizer que é uma guerra entre os Estados Unidos e o Irã, como muitos costumam chamar. Mas é claro, Israel é um participante fundamental aqui. Os iranianos têm vários aliados regionais próximos. E além disso, há as grandes potências, como a Rússia e a China. Então, como você acha que essa guerra vai se desenvolver? Certo. Então, eu acho que no primeiro mês dessa guerra, os Estados Unidos estavam focados em uma estratégia de decapitação. Basicamente, tentar eliminar o máximo possível da liderança iraniana, na esperança de que isso levasse a um acordo global, em que os iranianos se rendessem e os americanos pudessem, na prática, impor uma mudança de regime. Os iranianos, no entanto, se mostraram muito mais resilientes, criativos e engenhosos do que os americanos imaginavam. E agora, os Estados Unidos passaram para a segunda fase da guerra, que é essencialmente uma guerra de atrito, de estrangulamento econômico. Eles estão tentando destruir a capacidade do Irã de financiar essa guerra, principalmente atacando a capacidade iraniana de exportar petróleo para a China e de controlar o Estreito de Hormuz. É aí que o Trump declarou um bloqueio naval no Estreito de Hormuz. E eu acho que é para aí que essa guerra vai caminhar. Vai ser uma guerra lenta, que vai sair das manchetes, muito parecida com o que aconteceu em Gaza. No começo, talvez nas primeiras semanas, o mundo inteiro ficou horrorizado com o que os israelenses estavam fazendo, mas depois eles declararam um cessar-fogo e aos poucos a atenção do mundo foi se voltando para outros assuntos. E é isso que o Trump, na minha opinião, pretende fazer com o Irã, tentar aplicar o máximo de pressão militar, diplomática, política e econômica possível para forçar um acordo global e, ao mesmo tempo, desviar a atenção das pessoas da guerra. Sinceramente, eu não acho que exista uma saída para o Trump, porque as consequências dessa guerra são enormes. Por exemplo, se a gente olhar para os países do Golfo, os Emirados Árabes Unidos sofreram muito com essa guerra. Eles não podem se dar ao luxo de deixar o Irã sair vitorioso e controlar o Estreito de Hormuz. Então, basicamente, os Emirados estão totalmente comprometidos em derrotar o Irã. A Arábia Saudita e o Irã têm uma rivalidade que vem de décadas, com os dois disputam disso no mundo islâmico. E por isso a Arábia Saudita também vê o Irã como uma ameaça de longo prazo. Iran as a long-term threat as well. So even though Saudi Arabia
Então, mesmo que a Arábia Saudita esteja tentando promover uma solução diplomática, o interesse deles também é ver o Irã derrotado. O Bahrein, neste momento, está sob muita ameaça, porque a maior parte da população é muçulmana xiita, enquanto a liderança é sunita. E essa liderança não é muito popular por lá. Além disso, os iranianos estão muito determinados a incentivar revoluções pelo mundo islâmico. Por isso, esses três países, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Bahrein, talvez também o Kuwait, querem ver essa guerra levada até o fim. Já os iranianos não querem voltar ao antigo status quo quando estavam sob sanções. Agora, eles têm o controle do Estreito de Hormuz. Eles querem alívio econômico. Eles veem o Estreito de Hormuz como o principal ponto de pressão contra os americanos. Então também querem que essa guerra vá até o fim. Os americanos estão presos por causa do petrodólar. Se eles saírem, basicamente os países do Golfo passariam a negociar em várias moedas, incluindo o yuan chinês e o ouro. E isso derrubaria a economia americana, porque ela depende muito dos investimentos vindos desses países do Golfo. O Conselho de Cooperação do Golfo tem trilhões investidos nos Estados Unidos e eles seriam obrigados a repatriar esses trilhões de volta para a região para poder pagar reparações aos iranianos. Isso significaria uma catástrofe para a economia americana, especialmente para o setor de inteligência artificial. Israel está determinado a levar adiante o chamado Projeto da Grande Israel e enxerga essa situação como uma oportunidade de redesenhar o mapa do Oriente Médio para alcançar esse objetivo. Israel quer que essa guerra continue o máximo de tempo possível, porque acredita que árabes e iranianos vão se destruir mutuamente nesse processo. E quando a poeira baixar, eles teriam alcançado o projeto da Grande Israel. Então, basicamente, no Oriente Médio, há pessoas muito poderosas que querem ver essa guerra levada até o fim, e ninguém está disposto a aceitar uma derrota. Sim, não, eu concordo. Não parece haver nenhum caminho para um acordo político que seja aceitável para os dois lados. Mas, pensando no interesse dos Estados Unidos em reduzir a intensidade dessa guerra, como você disse, ao mesmo tempo em que aumentam a pressão, bloqueando os portos e tentando sufocar a economia, não me parece claro por que os iranianos aceitariam jogar esse jogo, deixando os americanos travarem essa guerra nos termos deles. Então, não faria sentido os iranianos quererem bater o pé e romper esse bloqueio, atacando com força as bases americanas na região, fechando o Mar Vermelho, ou fazendo o que for possível para impedir os Estados Unidos de continuar essa lenta asfixia do Irã e chamar isso de paz. Certo, eu concordo totalmente com a sua análise. Eu acho que no primeiro mês os iranianos estavam vencendo essa guerra. Eles eram proativos, tinham a iniciativa, basicamente controlavam o ritmo do conflito. Com o cessar-fogo, essa dinâmica mudou completamente. Agora, na verdade, os americanos estão sendo mais proativos. Eu diria que os americanos, neste momento, são os dominantes nessa região. E eu acho que o motivo pelo qual o cessar-fogo foi negociado é que a China pressionou bastante o Irã para aceitar o acordo. Os países do Golfo, do Conselho de Cooperação do Golfo, têm muito comércio com a China. E em meados de abril, o líder dos Emirados Árabes Unidos, o MBZ, fez uma visita de Estado à China e basicamente disse aos chineses: olha, a gente está com muitos problemas. E a verdade é que a China faz comércio com todo mundo. Sim, eles recebem muito petróleo do Irã, mas na verdade recebem ainda mais gás natural liquefeito do Catar. Então o pessoal do Estado chinês está tentando focar nessa ideia de paz global em que todo mundo ganha. A China, na verdade, não se importa muito com como essa guerra começou. Não se importa com quem começou. O que ela quer é que a guerra acabe. E neste momento, a China está muito concentrada em reabrir o Estreito de Hormuz. Eu acho que os chineses aplicaram bastante pressão diplomática por meio do Paquistão. O Paquistão serviu como intermediário, mas a China estava atuando nos bastidores.
E eu acredito que foi só por causa do envolvimento chinês e das garantias de segurança oferecidas pela China que os iranianos aceitaram um cessar-fogo. Mas esse cessar-fogo, e isso é algo que as pessoas precisam entender, acabou provocando uma divisão entre a liderança política e a liderança militar. A liderança política em Teherã quer ver um acordo político negociado o mais rápido possível, porque eles têm muito medo de que, se essa guerra durar demais, a economia iraniana entre em colapso, o Irã fique isolado diplomaticamente e a população acabe se revoltando contra o governo. Já a liderança militar, sob o comando da Guarda Revolucionária, quer levar essa guerra até o fim, porque os americanos mataram o líder deles, Qasem Soleimani, e também o líder espiritual, o Ayatollah Khamenei. Então agora é uma divisão entre a liderança política e a militar, e eu acho que pode ter consequências enormes à medida que essa guerra continua. Bom, você vê algum caminho provável aqui para uma guerra mundial? Eu converso com pessoas que dizem que talvez a gente já esteja nessa guerra, considerando todas as grandes potências envolvidas nesse tipo de hostilidade militar. Mas, por exemplo, para os Estados Unidos, não é possível impor um bloqueio realmente eficaz aos portos iranianos, já que é uma região muito distante da costa, muito ampla para cobrir, com poucos recursos, pouco suprimento e pouco apoio. Mas sabe, em algum momento, os americanos podem ter a ideia de que já que a maioria dos petroleiros iranianos está indo em direção à China, por que não cortar tudo ali no Estreito de Malaca ou em algum desses pontos de estrangulamento que os Estados Unidos tradicionalmente consideram estratégicos para enfraquecer a economia chinesa. E também, claro, agora a gente vê a Rússia, pelo menos segundo relatos, oferecendo cada vez mais apoio ao Irã, não só em inteligência, mas também em armamentos. De novo, é difícil saber exatamente o que está acontecendo por causa da névoa da guerra. Mas você vê um caminho que leve a uma guerra mundial agora? Eu acho que a gente já está na Terceira Guerra Mundial. A diferença é que a forma como a gente entende o que é uma guerra mudou no século XXI, em comparação com o século XX. No século XIX, a guerra era basicamente exércitos se enfrentando no campo de batalha. A Primeira Guerra Mundial, por exemplo, foi uma guerra de trincheiras. E era fácil ver o conflito, porque os exércitos estavam literalmente se matando nas trincheiras. Já a Segunda Guerra Mundial foi sobre destruir a capacidade do Estado de continuar lutando. Ou seja, o foco passou a ser as populações civis. Por exemplo, os bombardeios incendiários na Alemanha e no Japão foram o que permitiu aos aliados vencer a guerra no fim. É algo de que quase não se fala, mas esses bombardeios foram extremamente destrutivos. Mataram muitos civis e, no fim das contas, acabaram com a capacidade dos estados de produzir as armas necessárias para continuar a guerra. E foi assim que os aliados venceram. Esse foi o tipo de guerra do século XX. A guerra do século XXI é diferente, porque no fim das contas ela é sobre estrangulamento econômico, forçar o inimigo a se render e provocar instabilidade interna. E eu acho que a Terceira Guerra Mundial tem dois principais combatentes, os Estados Unidos e a Rússia. E já estamos vendo uma guerra enorme acontecendo nos oceanos, onde navios americanos estão tentando mirar, abordar e basicamente tomar petroleiros da frota russa de transporte. Isso são atos de pirataria. Os americanos já, pelo que eu acredito, apreenderam 2 petroleiros russos. Então eu acho que no futuro o que vai acontecer é que os russos vão armar e militarizar essa frota de transporte. E por isso devemos ver uma guerra gigantesca nos oceanos nos próximos anos. Essa guerra é antes de tudo econômica, entre a Rússia e os Estados Unidos. Outro aspecto dessa guerra é a sabotagem, certo? A gente está vendo drones ucranianos atacando refinarias de petróleo na Rússia. Refinarias estão sendo destruídas em várias partes do mundo. Então, basicamente é uma guerra econômica, um estrangulamento econômico. Agora, a China é peça-chave nisso, porque a estratégia americana em relação à China é diferente da estratégia em relação à Rússia.
Os Estados Unidos querem simplesmente destruir a economia russa. Mas, no caso da China, ela é fundamental para os Estados Unidos manterem o financiamento da própria dívida. Hoje, os Estados Unidos têm algo em torno de 39 trilhões de dólares em dívidas e precisam que a China continue comprando títulos do Tesouro Americano. Então, o que os Estados Unidos estão tentando fazer é criar uma situação em que a China seja forçada a comprar esses títulos e, assim, permitir que o país mantenha o que, na prática, é um esquema de pirâmide. Por isso, eles não querem destruir a moeda chinesa. Porque se você destruir a China economicamente, ela vai acabar escolhendo a opção nuclear e se livrando de todos os títulos do Tesouro Americano, o que causaria um pânico na economia global. Então, o que os Estados Unidos querem fazer é basicamente tentar pressionar a China a chegar a um acordo econômico. E se a gente olhar o que aconteceu na Venezuela, certo? No dia 3 de janeiro, os Estados Unidos sequestraram Maduro. E dá para argumentar que o objetivo disso foi mandar um sinal para a China de que os Estados Unidos controlam o hemisfério ocidental. Isso é o que se chama de doutrina Monroe, ou como alguns dizem, a corolário Trump da doutrina Monroe. E a China investiu trilhões de dólares em infraestrutura na América do Sul, portos, refinarias, ferrovias e por aí vai, porque ela precisa dos alimentos, dos recursos e da energia que vem da região. O que o Trump está tentando dizer para a China é o seguinte: se vocês quiserem comprar qualquer coisa da América do Norte, tem que passar por nós. A gente vai cobrar um imposto. E esse imposto serve para que vocês abram o mercado financeiro de vocês e para que a gente possa vender stablecoins para a população chinesa. As stablecoins são basicamente moedas digitais lastreadas em títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Então a estratégia toda é: as instituições compram esses títulos e as pessoas podem comprar stablecoins americanas. Com isso, os Estados Unidos têm interesse em manter a economia do Tesouro forte e em forçar os chineses a comprar mais títulos e mais dólares americanos para sustentar a economia dos Estados Unidos. Essa é a estratégia dos americanos para os próximos 5 anos. E é por isso que o Trump vai visitar Pequim daqui a alguns dias. É uma visita de 3 dias e eu acho que eles vão preparar o terreno para um grande acordo entre a China e os Estados Unidos. E tem 3 pontos para a gente ficar de olho nessas negociações que devem acontecer ao longo do próximo ano. O primeiro é o comércio. E, de novo, eu acho que o que vai acontecer é que a China vai concordar em comprar mais recursos do hemisfério ocidental, especialmente gás natural liquefeito dos Estados Unidos, para sustentar o setor de manufatura. Esse é o primeiro ponto, o comércio. O segundo é Taiwan. Nesse caso, para facilitar melhor o comércio entre os Estados Unidos e a China, o Trump vai declarar que Taiwan e a China são a mesma entidade política. Ele vai refutar a independência de Taiwan. Esse é o segundo ponto. E o terceiro é que, na minha opinião, a gente vai ver uma cooperação enorme na área de inteligência artificial. Os 2 países concordam que a IA é o futuro e vão concordar em compartilhar tecnologia e trabalhar juntos no desenvolvimento de uma IA que seja segura e eficaz para toda a humanidade. Então eu acredito que quando Trump visitar Pequim, o sinal vai ser dado de que haverá uma reaproximação entre os Estados Unidos e a China. E mais uma vez, eu não posso deixar isso mais claro, o objetivo final dos Estados Unidos é transformar a China em um vassalo do Império Americano. Mas certamente a China deve perceber, o caminho que está seguindo. Que os Estados Unidos não estão realmente buscando uma convivência pacífica, mas sim como 2 iguais num sistema multipolar, tentando, no fim das contas, restaurar a própria dominância. Mas como é que você entende isso? Onde é que os europeus entram nessa história? Porque no momento, parece que eles estão se preparando para comprar a energia dos americanos. E aí os Estados Unidos podem basicamente vender sua energia para os europeus, enquanto importam energia mais barata, por exemplo, da Rússia.
Quer dizer, isso também não acaba transformando os europeus em vassalos? Porque economicamente parece que as coisas estão indo nessa direção. Economically, it appears to be going that direction. Bom, infelizmente a liderança europeia já foi vassalizada. Se a gente volta para 2022, quando a guerra entre a Ucrânia e a Rússia começou, os europeus congelaram 200 bilhões de dólares em ativos russos, a pedido dos americanos. Isso destruiu a legitimidade e a credibilidade do sistema bancário europeu. Os europeus pararam de comprar energia da Rússia e isso acabou com a economia europeia. O gasoduto Nord Stream foi destruído e os europeus sabiam quem fez isso. Todo mundo sabe quem fez. Mas eles foram os russos. Então, de muitas maneiras, os europeus já foram transformados em vassalos. E agora, os europeus já estão discutindo recrutar homens para ir lutar na Ucrânia. Se os europeus não tivessem dado o financiamento e o apoio político para os ucranianos, essa guerra já teria acabado há mais de 2 anos. Infelizmente, a liderança europeia já foi vassalizada. Isso vai gerar muito descontentamento entre a população europeia. A gente já está vendo isso com o crescimento do AfD na Alemanha. Yeah, no, it's I think the public is slowly awakening that Eu acho que o público está começando, aos poucos, a perceber que seus líderes já não estão mais servindo a eles. Mas você fez outras previsões também. Você disse que os Estados Unidos provavelmente enviariam tropas terrestres contra o Irã. Eu já ouvi isso de várias outras pessoas, mas ao mesmo tempo parece algo que desafia a lógica, porque o Irã é praticamente uma fortaleza com suas regiões montanhosas. Ele é cercado por vias marítimas internacionais e, claro, tem uma população muito grande e poderosa. Poderosa no sentido de ter alta capacidade industrial, produzindo armamentos baratos que podem ser descentralizados e não são facilmente destruídos. Então eu queria entender, como você enxerga a lógica de usar tropas terrestres nesse caso? Yeah, so I'm wondering how do you see the logic of ground troops here? Certo. Então, o motivo de usar tropas terrestres é que não dá para sustentar o uso de aeronaves numa guerra de atrito. Elas custam caro demais, são fáceis de derrubar e, com o tempo, acabam sofrendo desgaste. E a gente já está vendo isso acontecer. Tem fogo amigo, muitos acidentes e vários aviões americanos estão sendo abatidos. São aviões de 90, 100 milhões de dólares. Não dá para bancar uma guerra de atrito no ar por muito tempo. Por isso, o que se faz é enviar tropas terrestres, porque é mais barato e mais eficiente em termos de custo. E aí você tem 2 objetivos. O primeiro é garantir o controle da costa iraniana. Ou seja, o que se busca é impedir que o Irã consiga cobrar pedágios e exercer controle sobre as rotas geográficas. Então você usa tropas terrestres basicamente para caçar a artilharia iraniana e as bases subterrâneas de mísseis do Irã. E o segundo motivo para usar tropas terrestres é que você quer montar bases avançadas dentro de enclaves étnicos no país, principalmente no sudeste do Irã, perto da fronteira com o Paquistão. Essa é a região dos Baluches. E também no noroeste do Irã, onde ficam os curdos. O que se tenta fazer é provocar tensões étnicas dentro do Irã e forçar a Guarda Revolucionária a enfrentar esses grupos no terreno. Assim, eles ficam expostos ao poder aéreo. Por isso, você acaba sendo obrigado a usar tropas terrestres se quiser continuar essa guerra. De outro jeito, ela não se sustenta. And well, it seems one of the reasons why the Iranians can absorb a lot of pain is because they reasonably see this as an existential threat. It's a bit like the reason why the Russians and Ukrainians are willing to, accept so many sacrifices, because they both consider this, again, for good reasons, to be an existential threat. But for the United States, you would think that they have more limited appetite for casualties. Como você vê os Estados Unidos conseguindo sustentar isso, continuar essa guerra? Porque colocar tropas em terra significaria muito sofrimento.
Certo. O que as pessoas não percebem é que os Estados Unidos estão com sérios problemas financeiros. Neste momento, o país tem uma dívida de 39 trilhões de dólares. E isso obriga o governo a gastar 1 ou 2 trilhões só para financiar essa dívida, pagando juros sobre ela. Pois é. E não existem boas opções aqui. Se houver um calote, o que acontece é que os bancos privados que hoje financiam o governo americano, basicamente o Federal Reserve, entram em colapso. E nesse caso, todas as economias que nos colocaram nesses bancos simplesmente desaparecem. Então, o calote não é uma opção. A única opção que sobra é a guerra. A ideia da guerra é forçar outros países a pagar e absorver a dívida dos Estados Unidos, certo? Então, quando você entra no Irã, o que está tentando fazer é provocar uma espécie de estrangulamento econômico no mundo todo. Os europeus dependem muito do petróleo do Oriente Médio. Se eles não conseguem pagar por esse petróleo, acabam sendo obrigados a pagar mais caro pelo petróleo americano. O gás natural liquefeito dos Estados Unidos custa cerca de 15 vezes mais do que a energia russa. E o que os Estados Unidos querem é forçar o mundo inteiro a comprar energia e recursos americanos vindos do hemisfério ocidental. E os Estados Unidos vão financiar isso, ou seja, vão emprestar dinheiro ao resto do mundo para que comprem armas e recursos americanos. Isso é muito parecido com o que aconteceu no começo do século XX, quando, por causa da Primeira e da Segunda Guerra Mundial na Europa, os Estados Unidos conseguiram vender seus recursos para o mundo inteiro e ganhar muito dinheiro com isso. Então, o que os Estados Unidos estão tentando fazer agora é forçar o resto do mundo a absorver os 39 trilhões de dólares da sua dívida. E você tem razão quando diz que os iranianos estão lutando com muita força, porque é a casa deles, é onde estão as famílias deles, e eles não querem perder isso. Mas os americanos também são obrigados a lutar com a mesma intensidade, porque a alternativa seria o colapso econômico, uma guerra civil e talvez até o colapso do próprio Estado americano. Pois é, você argumenta que a gente já está na Terceira Guerra Mundial, só que ela é travada de um jeito diferente das duas primeiras. Mas um dos grandes riscos agora é que os conflitos atuais entre as grandes potências continuem nesse mesmo rumo. A ilusão de que dá para controlar a escalada, isso me preocupa muito. Quero dizer, os europeus acham, por exemplo, que podem continuar atacando cidades russas e que os russos não vão reagir. Que podem bloquear navios russos e nada vai acontecer. Que talvez consigam cortar o acesso da China à energia e que isso não vai gerar resposta. E claro, os Estados Unidos podem ter uma crise econômica amanhã e as coisas podem facilmente sair do controle. Me parece que o caminho em que estamos agora é muito instável, muito provisório. Você vê, digamos, uma direção clara daqui para frente, no sentido de as grandes potências começarem a escalar umas contra as outras, porque o que está acontecendo agora não parece sustentável de jeito nenhum. Certo. Então, eu acho que o raciocínio é o seguinte. A lógica é que se você não fizer nada, pode acabar com uma situação parecida com as revoluções de 1848, quando todas as monarquias da Europa estavam à beira de serem derrubadas por rebeliões populares. E se você fizer alguma coisa, pode acabar em algo como a Primeira Guerra Mundial, quando milhões de pessoas morreram nas trincheiras e parecia que o mundo estava prestes a acabar. Então, se você é parte da elite na Europa ou nos Estados Unidos, provavelmente prefere a opção da Primeira Guerra Mundial, em vez da opção de 1848. E essa é uma escolha muito dura que a elite global enfrenta agora. Ou você não faz nada, e aí as populações se revoltam contra você, porque é incompetente, ganancioso, corrupto. Ou você manda essas pessoas morrer nas trincheiras da Ucrânia, manda morrer nas montanhas do Irã, para tentar reduzir a tensão política dentro de casa. E eu sei que isso soa muito direto, muito duro, mas no fim das contas a elite cavou um buraco enorme para si mesma.
Bom, um ator-chave aqui, no entanto, é Israel. A gente vê de novo que as ambições são bem claras, mas ao mesmo tempo eles parecem ter muitos problemas profundos. Há divisões muito fortes dentro da sociedade, algo que chega perto de uma guerra civil. Existe essa iniciativa da chamada Grande Israel, que coloca o país em conflito com praticamente todos os vizinhos. O principal protetor deles são os Estados Unidos, que estão em relativo declínio, e surgem novas grandes potências na região, menos simpáticas a Israel. Mesmo nos Estados Unidos, dá para ver uma tendência interessante. A imagem de Israel, a forma como os americanos enxergam o país, está despencando. Eu, pelo menos, nunca vi nada assim na minha vida. Os americanos começando a se voltar um pouco contra Israel, pelo menos a população. Como você disse, as elites, o establishment político, continuam agindo como se nada tivesse acontecido. Mas afinal, para onde Israel está indo com tudo isso? Infelizmente, Israel se tornou uma espécie de culto da morte. É algo muito ligado a uma visão do fim dos tempos. Estamos falando de uma minoria, certo? São esses extremistas religiosos que tomaram o controle do governo israelense. E eles acreditam que o que está acontecendo no Oriente Médio vai levar à vinda do Messias. Então, enquanto eles se mantiverem unidos e continuarem empurrando a história para frente, porque eles querem acelerar esse processo, Deus vai salvá-los. Nesse cálculo, é algo muito diabólico, muito cínico. Mas o que eles acreditam é o seguinte: o mundo está caminhando para o colapso. O mundo está indo em direção à decadência. Então vai haver caos no mundo todo. E se Israel conseguir acelerar esse caos, empurrar esse caos para frente, o que vai acontecer é o seguinte: primeiro, Israel vai estar em uma posição melhor que todo mundo para tirar proveito disso, porque Israel tem iniciativa. Mas também, isso vai forçar todos os judeus do mundo a se unirem em torno da ideia de Israel, porque o mundo vai ver, com razão, Israel como um agente do caos. Só que isso é bom para Israel, porque se o povo judeu estiver unido, se a nação de Israel estiver unida em torno de uma causa comum, então Deus vai estar ao lado de Israel e vai derrotar o mundo inteiro. E, infelizmente, esse é exatamente o raciocínio desses fanáticos religiosos em Israel hoje. Na verdade, eu queria perguntar, acabei esquecendo, queria fazer outra pergunta sobre a Europa também, porque uma das coisas que parecem bem preocupantes agora é a possibilidade de uma guerra direta entre a Rússia e a Europa. E isso seria, eu diria, uma parte importante de uma guerra mundial, simplesmente porque os europeus, na minha opinião, apostaram tudo nessa guerra. Ou seja, usaram os ucranianos para tentar derrotar a Rússia. Mas agora eles meio que com esse incrementalismo, foram se envolvendo cada vez mais. E agora a situação é que, como a Ucrânia está enfraquecendo, eles basicamente têm que escalar. Têm que se envolver mais, mandar mais mísseis de longo alcance. Eles estão falando em interceptar navios russos, em colocar um bloqueio naval contra os russos. Tudo isso para tentar compensar o que não está indo bem no campo de batalha. E isso acontece ao mesmo tempo em que os americanos dão a entender que, olha, essa é uma luta de vocês. Então, de novo, se quiserem enfrentar os russos, lutem com os ucranianos e os europeus. Se quiserem enfrentar os iranianos, usem os árabes. Se quiserem enfrentar os chineses, usem alguns dos países da linha de frente no leste da Ásia. Mas o que a gente vê é que os europeus estão escalando, enquanto os americanos parecem estar se afastando e não estão dispostos a defender os europeus. E enquanto tudo isso acontece, os russos, a principal pressão sobre eles é que precisam restaurar a própria capacidade de dissuasão. Porque deixaram os europeus e, bem, a OTAN como um todo, passarem por cima deles e cederam todas as vezes. Então, se eu fosse fazer uma previsão, parece que os russos estão se preparando para reagir, para contra-atacar um pouco como os iranianos fizeram, para recuperar essa capacidade de dissuasão. E é bem provável que os americanos deixem isso nas mãos dos europeus. Mas os europeus, ao que tudo indica, não têm tanto poder de combate assim.
Então, para onde você acha que isso vai? Certo. Então, se você olhar a Estratégia de Defesa Nacional dos Estados Unidos, que foi publicada em janeiro deste ano, ela apresenta uma visão para o mundo. E neste momento, os americanos estão realmente colocando essa visão em prática. A ideia é a seguinte: os Estados Unidos se recolhem dentro de uma espécie de fortaleza na América do Norte. Uma grande América do Norte, certo? E é por isso que o Trump tem sido agressivo com o Canadá, a Groenlândia, o México, a Colômbia, Honduras, a Nicarágua e Cuba, entende? Porque tudo isso faz parte dessa grande América do Norte. E o que vai acontecer é que a economia americana vai se concentrar mais em manufatura e extração de recursos. Então, o Pentágono procurou a Ford e a General Motors, lá em Detroit, e disse que gostaria que essas empresas produzissem mais munições e drones. E essas empresas provavelmente ficam felizes em fazer isso, porque é mais lucrativo fabricar armas do que fabricar carros. Essa é a visão de uma grande América do Norte. E para criar mercados para os armamentos americanos, o que se faz é dividir e dominar o resto do mundo, certo? Então imagina uma situação em que a Rússia está lutando contra a Europa, o Japão contra a China no leste asiático e o Irã contra o Conselho de Cooperação do Golfo e Israel no Oriente Médio. Nesse cenário, o mundo inteiro passa a depender dos recursos e das armas americanas para sustentar essas guerras. E isso traria um enorme benefício para os Estados Unidos. Então, o que os Estados Unidos estão tentando fazer agora é criar condições para que o mundo entre em completo caos, enquanto eles ficam tranquilos na América do Norte, só lucrando com isso, entende? E é por isso que eu acho que, quando o Trump for à China daqui a 2 dias, ele vai adotar uma postura extremamente conciliadora. Vai fazer várias ofertas generosas à China e a China vai retribuir. Então vai parecer que há agora uma paz entre a China e os Estados Unidos. Mas o que acontece depois é que o Trump vai direto para o Japão e incentiva o Japão a se militarizar contra a ameaça chinesa. O que está acontecendo é o seguinte: antes, o conflito era entre os Estados Unidos e a Rússia na Europa. E os Estados Unidos basicamente terceirizaram esse conflito para os europeus. Agora, antes o conflito era entre a China e os Estados Unidos no leste asiático. E o que os americanos vão fazer é terceirizar esse conflito para os japoneses e para os sul-coreanos contra a China. Tudo isso faz parte dessa estratégia diabólica e cínica dos americanos para manter o império deles. Mas muita coisa disso parte da ideia de conseguir manter as guerras num ritmo lento, sem deixar que fiquem intensas demais. E eu acho que esse é um dos pontos. De novo, volta àquela ilusão que eu mencionei sobre o controle da escalada. Porque no caso da guerra com a Rússia, o que acontece é que os países da OTAN, em grande parte, permitem que eles controlem o ritmo disso, ou seja, dessa guerra lenta e desgastante. E eu acho que muitas vezes a suposição na Europa é a seguinte: se os europeus entrassem diretamente nessa guerra, primeiro mandariam alguns soldados para a retaguarda, em alguma parte do oeste da Ucrânia, para fazer outras tarefas. Isso liberaria os ucranianos para irem morrer na linha de frente. Mas se isso não bastasse, poderiam colocar algumas forças especiais mais perto da frente, cuidando mais do manejo das armas. E depois, talvez um pequeno contingente na linha de frente, só para tentar equilibrar as coisas, para garantir que as linhas de combate fiquem estáveis e não se movam muito. Só que o problema é o seguinte: eu não consigo imaginar, do jeito que os russos têm lutado contra os ucranianos, que tratariam os europeus da mesma forma. A ideia de que na Europa seria possível limitar a guerra apenas ao território ucraniano e russo parece algo que escalaria de forma enorme e muito, muito rápido. Eu concordo totalmente com você. Concordo completamente. Esse plano dos americanos é cínico e também vai acabar sendo contraproducente. Vai destruir os aliados deles e pode fazer o mundo inteiro se voltar contra os Estados Unidos. Mas a verdade é que os Estados Unidos estão desesperados para manter o seu império e estão dispostos a incendiar o mundo inteiro para manter esse império.
Essa é a situação em que a gente está. Eu também destaco que, se você olhar para as linhas de batalha na Ucrânia, eu acredito que as forças especiais europeias já estão participando do combate. No ano passado, parecia que os russos tinham conseguido um grande avanço. Parecia que as linhas de frente ucranianas estavam esgotadas. Basicamente, elas desmoronaram. E agora há uma nova energia nas linhas de frente da Ucrânia, e eles estão recuperando território. Então, eu tenho que acreditar que forças especiais europeias já estão atuando em alguma capacidade dentro da Ucrânia. E por causa do chamado Mission Creep, a gente deve esperar uma escalada. Olha, além disso, os ucranianos estão atacando refinarias de petróleo russas, e isso vai obrigar os russos a responder com muito mais força. Os russos têm sido extremamente agressivos e metódicos nos ataques contra os ucranianos. Eles não vinham mirando usinas de energia da Ucrânia, nem infraestrutura civil crítica. Mas agora vão fazer isso, porque entendem que essa guerra não será entre a Europa e a Rússia. Vai ser uma luta até o fim. Então, quando os europeus se tornarem os novos ucranianos, ou seja, quando a luta for até o último europeu, você acha que os Estados Unidos vão ficar de fora dessa? Ou eles iriam? Toda a estratégia dos Estados Unidos é fazer com que a Europa lute contra os russos. Pedem isso aos europeus, como você disse, mas eles vão ficar de fora, porque não têm absolutamente nenhum interesse nisso. O que os Estados Unidos querem é gerar o máximo de conflito possível no mundo, continuar vendendo armas e recursos para a Europa e ainda financiar tudo isso forçando o resto do mundo a absorver a dívida americana. Está muito claro o que está acontecendo. Até os próprios europeus sabem o que está acontecendo. Mas, infelizmente, toda a liderança europeia foi cooptada pelos americanos e hoje tem medo da própria população. São burocratas que só querem se manter no poder. Então, basicamente, vai ser preciso uma revolta popular para que a política na Europa mude. A última pergunta sobre esse assunto é a seguinte: considerando que agora os russos e os iranianos, ou melhor, acho que os russos e os chineses, meio que veem que a tentativa dos Estados Unidos de buscar a paz na Ucrânia parece um pouco enganosa. Na verdade, não foi uma busca pela paz. Foi terceirizar a guerra para os europeus. E um dos alvos principais no Irã parece ser a China. Na sua opinião, até que ponto você acha que eles vão entrar agora para garantir que os iranianos consigam de fato reagir contra os americanos? Ou seja, suportar o impacto e contra-atacar. Certo. Infelizmente, os chineses costumam ter uma visão muito de curto prazo, bem utilitarista, quando se trata de geopolítica. O que a gente precisa entender é que a China tem relações econômicas fortes com todo mundo no Oriente Médio, com Israel, com o Conselho de Cooperação do Golfo e também com o Irã. Então eles não querem se ver numa situação em que tenham que escolher o Irã e acabar entrando em conflito com o Golfo. Os chineses não agem assim. Eles acreditam muito em equilíbrio e harmonia. Por isso, a China vem pressionando bastante o Irã para reabrir o Estreito de Hormuz e, basicamente, encerrar essa guerra o máximo possível. Agora, pode parecer injusto, porque quem está agindo de forma agressiva são os americanos e os israelenses. Mas, infelizmente, não dá para argumentar com valentões. Não dá para argumentar com brutamontes. Então, os chineses estão presos tentando negociar com os iranianos. E, basicamente, o que a China quer é que essa guerra acabe o mais rápido possível e que o comércio global volte a funcionar da forma mais tranquila possível. Só que, infelizmente, os chineses não estão adotando uma visão geopolítica de longo prazo para o que está acontecendo no Oriente Médio. Eles não reconhecem de fato que os americanos estão determinados a manter o próprio império. E a longo prazo, não é do interesse da China se alinhar com os Estados Unidos. Mas no curto prazo, e na verdade só os chineses se importam com o curto prazo, eles acabam presos, trabalhando junto com os americanos.
O que está acontecendo dentro dos Estados Unidos, então? Eu ouvi você dizer que há uma possibilidade bem real de o Trump tentar um terceiro mandato e que o país talvez volte a impor o serviço militar obrigatório para conseguir gente suficiente para o exército. Como você enxerga esse futuro dos Estados Unidos? Porque, de novo, eu acho que uma questão central para os americanos é que eles costumam ter uma grande estratégia bem definida, mas muitas vezes perdem de vista o componente social. Por exemplo, no começo dos anos 90, todos aqueles novos acordos comerciais que dariam aos americanos uma extensão dos direitos de propriedade intelectual aumentariam a competitividade deles em tecnologia, em finanças e basicamente nas áreas de alta receita e alta dependência. Só que, em troca, eles acabaram terceirizando as próprias indústrias. É um pouco como uma versão moderna de repatriar ou revogar as leis do milho, sabe? Só para dividir de novo o trabalho internacional. Mas, mais uma vez, o impacto nos Estados Unidos foi bem desastroso. A ideia de que nós, ou seja, os americanos, desenvolveríamos o iPhone e os chineses só montariam o produto. Isso não fazia muito sentido. O que acabou acontecendo foi que a base industrial dos Estados Unidos foi embora. E aí surgiram enormes problemas sociais, que são justamente o que causou boa parte desse caos, instabilidade política, econômica e social. E, ao mesmo tempo, os chineses basicamente aprenderam a fabricar o iPhone sozinhos. Então, agora, eles não estão mais só nas partes mais baixas das cadeias globais de produção. Eles conseguem produzir qualquer coisa e também já não estão mais dominando apenas os níveis mais altos dessas cadeias de valor globais. Mas parece que, de novo, eles não deixaram isso de lado. Todas essas guerras mostram, Hugh. Quer dizer, se você vai acabar com a concorrência energética no mundo, dos russos, dos venezuelanos, dos iranianos e por aí vai, sim, isso pode aumentar a dependência em relação aos Estados Unidos. Mas também vai causar um impacto enorme dentro da própria sociedade americana, o que pode desestabilizá-la bastante. Desculpe, é um jeito meio longo de perguntar, mas como você enxerga a possibilidade de um terceiro mandato do Trump e o alistamento militar, ou talvez outras formas de lidar, digamos assim, com uma população que também vive, de certo modo, um momento pré-revolucionário? To some extent in a pre-revolutionary era. Look, at the end of the day, the American Empire. Olha, no fim das contas, o Império Americano consegue controlar o Trump. E o Trump é um agente do caos, mas ele está fazendo o que o Império Americano quer, certo? Então toda a atenção das pessoas fica voltada para o Trump e acham que é só a estupidez dele que está causando todo esse caos pelo mundo. Mas se você realmente ler a Estratégia de Segurança Nacional, se pensar em teoria dos jogos e em como os americanos se beneficiam de tudo isso, tudo o que o Trump faz passa a fazer sentido. A questão com o Trump, o motivo pelo qual ele é importante, é que ele está disposto a fazer essas coisas. O Biden era para ter feito isso, mas não fez porque teve medo de parecer um completo idiota. E ele não queria ser outro Hitler, certo? Não queria ser o vilão. Então, na verdade, é muito difícil encontrar alguém como o Trump. Alguém disposto a ser o vilão, a ser o bode expiatório e a agir de forma impulsiva, sem pensar. Lá em 2003, durante a guerra contra o Iraque, todo mundo sabia que era por causa do petróleo. Todo mundo sabia que era sobre o Império Americano. E houve protestos no mundo inteiro contra aquele ato de agressão ao Iraque. Mas agora, nesse ato tão claro de agressão contra o Irã, não há protestos pelo mundo. Todo mundo está focado no Trump, achando que se ele sair do poder em 2 anos, o mundo vai voltar ao normal. Então o Trump é extremamente útil para os propósitos do Império Americano. É por isso que eu acho que ele vai continuar por aí, porque o Império Americano precisa que certas coisas aconteçam, incluindo um alistamento nacional. A verdade é que nos últimos anos, os Estados Unidos têm tentado trazer de volta a manufatura que foi para a China. E isso não funciona. E tem um motivo muito claro para não funcionar. A população americana ficou acomodada.
ficou preguiçosa e corrupta. Pensa em todos esses jovens americanos tentando fazer fortuna com criptomoedas, apostando online e passando o tempo todo no OnlyFans. Quero dizer, o Império transformou os Estados Unidos num lugar extremamente corrupto e preguiçoso, onde os jovens não conseguem contribuir de forma eficaz para a economia. O problema não é a falta de empregos na indústria. Existem muitos empregos na indústria nos Estados Unidos. O problema é que não há jovens dispostos a trabalhar nesses empregos de colarinho azul. Eles não querem ganhar algo em torno de $10 por hora. Preferem apostar, tentar ganhar $1 milhão em um ano. Por isso é que é preciso ter um serviço militar obrigatório. Não para lutar em guerras, mas para disciplinar a população, para treinar as pessoas a serem mais obedientes, mais desesperadas e a terem habilidades reais. É por isso que é necessário um serviço militar nacional. É bom, acho que esse é um dos grandes benefícios da democracia. Quer dizer, você consegue reduzir a oposição violenta se as pessoas acreditam que podem mudar as coisas pelo voto. Sempre se assume nos Estados Unidos que quando a oposição chega ao poder, porque sempre fala em paz, tudo vai voltar ao normal. Mas isso vem desde o governo Clinton, com todo aquele intervencionismo. Aí veio o Bush, o George Bush, e as pessoas até esquecem, mas nos debates ele criticava a ideia de reconstruir nações. Dizia, nós não fazemos isso, somos a América. E claro, depois veio o Afeganistão, o Iraque, ele levou isso ao extremo. Depois veio Obama, prometendo mudança, e de novo, mais do mesmo, nenhuma diferença. O Trump era o presidente da paz. O Biden seria o retorno dos adultos ao comando, e acabou provocando uma guerra com a Rússia. Quer dizer, não dá nem para inventar uma coisa dessas. Quem vier depois do Trump, sinceramente, acho que não vai ser Jim Orange. Exatamente. E não se esqueça disso. O Clinton, em 1992, quando estava concorrendo à presidência, era um democrata no estilo Bernie Sanders. Era populista contra o livre comércio, contra o NAFTA. Mas quando chegou ao poder, virou um neoliberal. Ficou mais conservador, mais pró-mercado do que os próprios republicanos. Então, no fim das contas, não importa muito quem você elege. O império continua no comando. The empire is still going to be in charge. Yes, a good point. But how does this all end then? Because Sim, é um bom ponto. Mas então, como é que tudo isso termina? Porque o Império Americano não consegue realmente continuar a se perder no Irã. E eu não vejo, como você também disse, nenhum caminho claro para uma vitória no Irã. Não que o exército americano não seja poderoso. Ele é, sempre foi. E não é como se o Trump tivesse muitas restrições. Se quiser, ele pode atacar reatores nucleares. Parece que não há limites. Mas, de novo, a capacidade dos iranianos de lutar não depende de ter um exército tão forte quanto o dos Estados Unidos. Eles têm mísseis baratos, drones baratos, e têm uma geografia que joga a favor deles. Então, o que a gente... Como você acha que isso vai se desenrolar? Eu acho que no próximo ano vai parecer que os americanos estão vencendo. O Trump vai à China e com o tempo a China e os Estados Unidos vão chegar a um acordo que vai parecer muito favorável para os americanos. Os chineses vão concordar em comprar mais dívida dos Estados Unidos. E essa guerra no Irã, mesmo que a longo prazo os Estados Unidos acabem perdendo, no curto prazo, os americanos vão conseguir causar um enorme prejuízo para os iranianos, principalmente na economia. Então, por longo prazo, é que o Império está vencendo. Mas no médio e longo prazo, a gente sabe exatamente o que acontece nessas situações. O Império entra em guerra civil. É só olhar para qualquer período da história. Impérios em declínio têm várias características: corrupção, decadência, baixa taxa de natalidade, imigração em massa. E dois sintomas muito comuns de um império em declínio são, primeiro, guerras no exterior e, segundo, guerras civis. Certo? Então, se o Trump tentar um terceiro mandato, e eu tenho bons motivos para acreditar que ele vai tentar e que ele vai conseguir,
Isso vai acender uma guerra civil nos Estados Unidos entre duas grandes facções. De um lado, os financistas de Wall Street, que basicamente controlam o país desde os tempos do Clinton. E aí você tem os oligarcas da tecnologia, gente como Larry Ellison, Sam Altman, Peter Thiel, que estão tentando substituir os financistas e controlar Washington, D.C., para criar um estado de vigilância com inteligência artificial que beneficie eles. E o Trump é claramente o agente deles, o defensor dessa causa. Então, como começaria uma guerra civil? Essas duas facções diferentes financiariam grupos de oposição distintos, e esses grupos teriam milícias atuando nas ruas, criando o máximo possível de caos civil. Por isso, se o Trump conseguisse um terceiro mandato, dá para esperar que haja muita violência política em todo o país durante esse terceiro mandato. Um dos motivos pelos quais eu estava otimista, lá no começo, quando Trump estava se candidatando, foi que, bom, antes de tudo, ele falava em acabar com as guerras. Mas, de novo, o que ele diz nem sempre significa muita coisa. Mesmo assim, a questão principal, que eu achei que era genuína, era a ideia de que, para salvar a República Americana, eles teriam que começar a reduzir o Império Americano. Ou seja, o Império Americano já tinha se esgotado. Esgotou seus recursos, está sendo equilibrado no cenário internacional. Se agora você insistir em expandir ainda mais esse império, isso pode acabar destruindo a própria República. E eu realmente achei que isso era bom para o mundo, para reduzir o império e preservar a República Americana como um polo importante de poder no mundo multipolar. Achei que tudo isso fazia sentido. Mas agora parece que ele está apostando tudo em restaurar o império. Mas como é que você enxerga esse declínio imperial? Porque não é a primeira vez na história que a gente vê um império em declínio. Você falou sobre migração em massa, sobre desigualdade econômica, sobre desordem social e sobre o sistema político começando a falhar. E é preocupante ver as instituições americanas já não funcionando como deveriam. Então, o que exatamente você vê nesse declínio imperial dos Estados Unidos? Então, a principal característica do declínio imperial americano é a arrogância, certo? Washington, D.C. virou uma bolha. E é impossível conversar com alguém dentro dessa bolha. É, sabe, uma comunidade muito fechada, quase incestuosa, de pessoas que pensam todas do mesmo jeito. Lembra do primeiro mandato do Trump? Eu acho que naquele primeiro mandato ele era bem maga mesmo. Ele queria acabar com essas guerras no exterior. Era bem ingênuo e queria construir um muro no México para parar a imigração. Ele realmente queria cumprir as promessas de campanha, o que é algo raro na política americana. E o que aconteceu no primeiro mandato dele? O que aconteceu foi que toda a mídia americana começou a atacá-lo. O próprio gabinete dele vazou informações desfavoráveis sobre o Trump. Generais americanos se recusaram a seguir as ordens dele. Trump mandou retirar as tropas da Síria. Eles simplesmente ignoraram. O chefe do Estado-Maior Conjunto, Mark Milley, ligou para os chineses e disse: ignorem esse cara, ele não está no comando. Isso é traição. Teve também a farsa do Russiagate, quando insistiram que ele era um agente do Putin, e fizeram uma investigação enorme. O ex-diretor do FBI, Robert Mueller, acabou sendo obrigado a inocentar o Trump. Então, já no primeiro mandato, ficou claro que estavam tentando destruir o Trump. E na cabeça dele, a eleição de 2020 foi roubada. E até hoje ele insiste que a eleição foi roubada dele. O dia 6 de janeiro pareceu uma conspiração do chamado Estado Profundo para tentar derrubá-lo, para garantir que ele nunca mais pudesse concorrer à presidência. É assim que as coisas funcionam em Washington, D.C. Se você tenta desafiar o império, eles vão encontrar todas as formas possíveis de te destruir. Quando Trump deixou o cargo, invadiram a casa dele em Mar-a-Lago, porque aparentemente ele tinha alguns arquivos confidenciais. Mas tudo em Washington é confidencial.
Todo mundo em Washington tem arquivos confidenciais em casa. Então por que foram atrás dele? Fizeram uma guerra jurídica contra ele. Tentaram levá-lo à falência. Fizeram de tudo para destruí-lo. É isso que acontece quando você tenta desafiar o consenso em Washington, D.C. Bom, de novo, acho importante fazer uma distinção entre a República dos Estados Unidos e o Império. Porque se você acha que a própria República está desmoronando, esperaria ver uma enorme falta de coesão social. Veria um colapso cultural e moral, um aumento da desigualdade econômica e por aí vai. Não sei, e a gente vê muito disso acontecendo. Existem outros fatores que você leva em conta quando avalia a saúde do paciente, que nesse caso é a República Americana, durante esses esforços de restaurar o Império. Olha, eu acho que a República Americana é um dos sistemas mais resilientes do mundo. Eles têm 50 estados, e cada um deles é diferente. Pensa na época da Covid, por exemplo. Se você fosse para o Canadá ou para a Europa, tinha que tomar as vacinas, porque a burocracia lá consegue impor a vontade dela sobre as pessoas. Mas nos Estados Unidos, se você não gostava da burocracia, podia se mudar para outro estado e evitar as vacinas. Isso é uma coisa incrível sobre a América, e é o que torna o país tão resiliente. Eu entendo que o Império Americano está em declínio e que em algum momento vai acabar colapsando. Mas eu não apostaria contra a República Americana. Existem regiões nos Estados Unidos que continuam muito dinâmicas, como o Texas e a Flórida, por exemplo. Eu costumo comparar os Estados Unidos com a Europa, porque na Europa as pessoas geralmente se veem como mais estáveis, com uma governança mais responsável. Mas até eles olham para os Estados Unidos como uma grande câmara de eco. Pelo menos, nos Estados Unidos, ainda existem visões diferentes, grupos diferentes. Na Europa, agora, é praticamente uma única câmara de eco. Só existe uma posição aceitável sobre questões importantes de política externa. Tudo é enquadrado numa linguagem normativa, em que basicamente se você não concorda com o governo, é porque tem más intenções, é, digamos, traidor. Quero dizer, pelo menos nos Estados Unidos, ainda há debate. Na Europa, isso está desaparecendo muito rápido. Mas enfim, minha última pergunta é, olhando para esse processo de declínio civilizacional e tudo mais, como você enxerga o Império Americano hoje e o chamado Ocidente político mais amplo? Você espera uma continuação desse declínio gradual que a gente tem visto nos últimos anos, ou algo mais rápido, tipo um colapso repentino? Sim, eu acho que existem 3 grandes sintomas de um império em declínio. O primeiro é a burocratização. Você tem essa enorme burocracia imperial em Washington que já não presta contas ao povo. O segundo é a financeirização, quando Wall Street passa a controlar tudo. E o terceiro é a individualização, quando cada pessoa se vê como uma ilha. Aí se perde a coesão social, se perde a capacidade de agir juntos. Mas ao mesmo tempo, eu vejo nos Estados Unidos um movimento crescente de pessoas que querem restaurar a República Americana. E essas pessoas são o que chamamos de nacionalistas cristãos. O Tucker Carlson, por exemplo, claramente faz parte desse grupo que acredita que os Estados Unidos são uma república e que deveriam ser uma república cristã. E eu realmente acho que essa é uma solução para o declínio imperial. Se o país abraçasse o cristianismo, then I think that would save the republic. Então, toda essa ideia mais ampla de que a religião ajuda a manter, sabe, um Estado ou uma civilização coesa e também a preservar sua moral e seu vigor. Essas são ideias do Tocqueville, na verdade. Ele argumentava que o liberalismo americano, esse foco no individualismo, o que tornava o liberalismo dos Estados Unidos sustentável, no sentido de não cair totalmente no hedonismo, como acabou acontecendo um pouco nas últimas décadas, era justamente porque o espírito da religião equilibrava o espírito da liberdade. Havia esse equilíbrio em que a liberdade não se degradava até virar um hedonismo vazio. Mas ele também alertava que, com o tempo, os ideais liberais, esse foco no indivíduo,
tenderiam a querer se libertar de qualquer tipo de limite. E isso inclui a religião. Então hoje parece muito difícil que o cristianismo consiga de fato restaurar algum tipo de identidade comum nos Estados Unidos. Para tentarmos há ideias de uma consciência coletiva, de uma causa comum, algo nesse sentido. Certo. Eu concordo totalmente com esse sentimento. Sabe, os Estados Unidos foram fundados sobre 2 pilares. O primeiro, claro, é o secularismo do iluminismo. E o segundo é o puritanismo, ou protestantismo. Então eu concordo com você que o país acabou indo longe demais para o lado do iluminismo. Ele abraçou a democracia liberal e secular, e agora precisa recuperar o equilíbrio voltando às suas raízes cristãs. Mas eu ainda acho que os Estados Unidos têm muitas vantagens. Ainda é um lugar muito próspero, onde as pessoas trabalham duro, onde ainda existe muita liberdade e onde a Constituição ainda é levada muito a sério. E quando o país voltar a valorizar de verdade sua herança cristã, eu acredito que muitas das grandes qualidades da América podem ser restauradas. Bom, não importa como essa nova guerra mundial vai se desenrolar, o fato é que o mundo vai estar bem diferente quando isso começar a chegar ao fim. E, sinceramente, não vejo isso acontecendo por muitos anos ainda. Mas, de qualquer forma, muito obrigado pelo seu tempo. Muito obrigado, Glenn.